a gente meio que fez de trás para frente, né? Nós começamos o jornal com o factual de hoje, que é esse jantar, esse churrasco, que o presidente Lula vai receber as lideranças da Câmara dos Deputados, essa aprovação, o significado desse acordo. Agora, a gente vai tratar do cronograma para contar um pouco esse modo vapt-vupt do processo de tramitação desse projeto que reajustou o salário dos servidores, mudou a coisa da carreira e acabou criando todos os penduricalhos que a gente vai tratar daqui a pouquinho. Então, a gente começa pelo factual e agora, já com a ajuda de Juliana Lopes aqui comigo. Ei, Ju, bem-vinda, boa noite. A gente vai dar uma olhada nesse relógio mágico que o Congresso Nacional ontem, Juliana, foi impressionante, não foi? Quando quer, né, é tudo muito rápido. Então, essa velocidade chama bastante atenção, claro. Então, me ajuda, Juliana. O processo todo começa 12h41. Isso aqui foi o nosso Matheus Teixeira que montou lá de Brasília, esse cronograma. 12h41, apresentação do projeto pela mesa diretora da Câmara. 12h41. 1h30 da tarde, ou seja, menos de uma hora depois, já tem um relator e o relator já apresenta o seu relatório. Menos de uma hora depois, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Ele não só já tem o relatório pronto, como ele faz a leitura do relatório. Uma hora e pouco depois, às 14h44, o projeto é aprovado na Câmara dos Deputados. Aí, sai do Salão Verde, vai para o Salão Azul. Salão Verde, Câmara dos Deputados, Salão Azul, que é a representação ali das cores das duas casas, no Senado Federal. 16h14, início da ordem do dia no Senado. Às 17h48 já tem o mesmo processo, né, Juliana? A senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, já faz a leitura do relatório. E às 17h55 o projeto foi aprovado, ou seja, 5h14 entre o início da provocação Tramitação, da apresentação. É porque é uma provocação, eu acho que o meu ato falho aconteceu, da articulação, né, Juliana? É isso. Eu vou chamar a atenção para mais um ponto que está fora aqui desse cronograma, porque antes de 12h41 a gente teve uma reunião de líderes, que é onde as pautas são ajustadas. Então, é um momento em que todos os líderes de partido estão presentes e que se define ali o que vai ser votado no dia ou não. Quando a gente fala todos os líderes, nós estamos falando da presença dos governistas. Então, dizer que não sabia desse processo aqui... Não tem, ninguém viu, ninguém sabe. De repente, gente, o que é isso? Deu bug lá no... Então, tem esse ponto. Aí eu vou chamar a atenção para algumas questões dessa grande discussão. A gente está falando de penduricalho. Não é a primeira vez que nós estamos falando de penduricalho. Vamos lembrar todo o trâmite de negociação do orçamento retrasado. Tinha ali um pacote de medidas para frear ali os gastos, o governo implorando e o ministro Fernando Haddad falando, olha, a gente tem que combater os supersalários. Aqui, o que acontece? Nós estamos no ano eleitoral, aí muda um pouco a configuração das prioridades. Tem uma vontade do Congresso Nacional de fazer um afago, de fazer ali um aceno importante para os servidores públicos, num público de eleitores também, e não só dos governistas, mas de todo o Congresso Nacional. Então, esse é um ponto. O que é prioridade, o que deixa de ser prioridade? Um outro ponto, Thaís, que é muito importante a gente ressaltar, é que aqui a gente não está demonizando o reajuste salarial. A gente sabe que servidores públicos ainda vivem com uma defasagem em relação à inflação. No governo Bolsonaro não teve aumento. Lula entrou fazendo essa promessa, essa de uma promessa de campanha, teve muita dificuldade de reajustar alguns salários, mas aqui eu acho que é importante a gente falar sobre quem tem privilégio para sentar nessa mesa de negociação. Quando a gente estava falando de piso da enfermagem, por exemplo, lembra quanto tempo levou toda aquela discussão, né, para uma categoria que vinha ali da pandemia, né, se arrastando para conseguir fazer o atendimento, e ali demorou muito. Agora a gente está falando de uma elite do funcionalismo público que consegue acelerar o processo, que são os servidores da Câmara e do Senado. Então, tem muito de privilégio nessa discussão e tem muito também de entender qual é a situação fiscal do país, né?
mas isso é colocado e assim, qual é a realidade do Brasil, né? A gente vai tratar daqui a pouquinho aqui do mérito dos projetos, né? Porque além do reajuste de entre 8% e 9% que foi dado aos servidores do Legislativo, especialmente da Câmara dos Deputados, no Senado é uma progressão para o salário de entrada e aí acaba gerando um aumento de salário em todas as carreiras, não é só uma questão do reajuste, né? E vamos lembrar também que o reajuste não aconteceu durante a pandemia porque os gastos subiram muito e a discussão ali era, né? O servidor público, ele tem estabilidade, ele não vai perder o emprego, né? O servidor, o trabalhador do setor privado, a gente viu o que aconteceu, né? A taxa de desemprego explodiu de uma hora para outra por causa disso. E são vários grupos, né? A gente que acompanhou ali o Congresso Nacional sabe dos agentes comunitários, enfim, tem gente que demora muito como categoria para conseguir um ajuste como esse e os servidores da Câmara e do Senado conseguiram. Outro ponto importantíssimo nessa discussão, tem um Congresso sendo muito pressionado pela opinião pública, PEC da blindagem e aumento de parlamentares, isso criou uma crise de imagem, não tem como a gente não falar disso, para o Congresso Nacional, para a presidência da Câmara, especialmente para Hugo Mota. E quando isso acontece, de novo vem essa pergunta, quais são as prioridades dos congressistas num ano eleitoral?